Boa noite. Esse vídeo hoje eu quero gravar como um desabafo, como coisas assim que muitas vezes a gente guarda em uma determinada época de nossa vida e muitas vezes a gente não consegue esquecer, a gente precisa expor algo, né, que nos faz mal. Então esse vídeo eu estou gravando para o Senhor que tanto nos prejudicou. O Senhor que, desde que eu nasci, o Senhor persegue a minha mãe, o Senhor ameaça a minha mãe. O Senhor que um dia correu atrás de mim com facão em uma fonte. O Senhor que correu atrás da minha irmã, o Senhor que um dia tentou arrombar a casa da minha mãe, por minha mãe ser mãe solteira, com 5 filhas dentro de casa, inclusive eu dormindo. É para o Senhor mesmo, que viu a trajetória da minha mãe, que o tempo todo o Senhor, naquela cidadezinha, naquele povoado chamado Canto Escuro, o Senhor não deixava a gente viver em paz ali. E pelo Senhor perseguir tanto a gente teve que sair dali, daquela cidade, mas que a gente imaginou que o Senhor tivesse aquietado a sua alma, porque até hoje a gente procura saber o porquê tanta perseguição contra a nossa vida. Porque o Senhor tanto nos aflige e a gente não encontra a resposta para isso. Mas eu te digo uma coisa, nós preferimos viver dessa forma aqui. Veja o mandamento de Jesus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, o ensinava, dizendo: veja o nosso perfil de seguimento. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O Senhor não sabe a lágrima que saiu dos nossos olhos. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, Senhor, o Senhor sabe que é com o Senhor mesmo que eu estou falando. O Senhor, em um momento de fragilidade, aonde minha avó, que eu chamo de vó porque ela criou a minha mãe desde os 4 dias de vida e também nos criou, o Senhor mesmo sabe que nós fomos criadas até a nossa adolescência e minha mãe até, a gente nunca parou de estar lá, de visitar a minha tia-avó, né? E em um momento de fragilidade, onde eu estava muito doente, muito debilitada, precisando de assistência médica por não se alimentar mais sozinha, por não caminhar mais sozinha, a gente precisou trazer minha tia-avó para Salvador para cuidar dela. E demorou um tempo ela conosco aqui, entre um hospital e outro. Nesse momento o Senhor estava entrando na justiça, querendo tomar uma casa que é herança nossa, que foi dos nossos bisavós, dos nossos avós e hoje é de minha mãe. Naturalmente todos sabem disso. Naturalmente no interior, pessoas que conhecem o Senhor, que nos conhecem, sabem que eu estou aqui contando a verdade. Eu não vou expor me expor nesse vídeo para estar contando aqui mentira e não faz parte do meu feitio. Porque eu aprendi com Jesus Cristo, com a palavra de Deus, que a verdade vos libertará, né? E a nossa dignidade, a nossa reputação vem pelas nossas atitudes, pelas escolhas que a gente faz na vida, de viver de forma verdadeira, ou tem aqueles que escolhem, né, a mentira, esses terminam matando a reputação, matando a sua própria dignidade. Talvez na sua família, na sua casa, ninguém saiba que um dia o Senhor tanto tentou nos agredir, correndo atrás da gente, correndo atrás de minha mãe, nos ameaçando, e chegou ao ponto, no momento de tanta dor nossa, da perda da nossa avó, de entrar em um hospital, sair em outro, o Senhor estava lá na justiça de forma maquinando o mal contra nós. E aí o Senhor sabe que como a gente nunca deixou de ir lá, o Senhor sempre verbalizando, sempre falando que ia derrubar a casa, que ali era seu. E ali nunca foi seu, porque o Senhor sabe que
o que é herança é dos descendentes. E o Senhor não é descendente da minha família. O Senhor sabe que não precisa o Senhor lutar desse jeito contra a nossa vida, porque é bom quando as coisas vêm com paz para a vida da gente, não com guerra, né? E nós somos irmãos em Jesus Cristo, porque Deus nos criou, a gente precisa viver em paz com todos, a gente precisa caminhar em paz, porque estamos aqui na terra no mesmo barco, um precisando do outro para sobreviver, então é melhor a gente viver em paz. E dessa forma a gente escolheu ficar em paz, esperando em Deus que o Senhor tenha essa consciência de que o Senhor está fazendo as coisas assim, dando um testemunho na sua própria casa, testemunhos errados, testemunho que não vai valer a pena, testemunho de mentiras, testemunho de vingança, de tirar o que é dos outros. Isso não é bom, Senhor. É tempo da gente se renovar com Deus, renovar o nosso espírito, se libertar das coisas deste mundo, das coisas erradas, das coisas que tiram a nossa paz, porque de guerra já basta, o mundo está cheio. Essa pandemia parece que tem pessoas que não estão entendendo o trabalhar de Deus na terra, o sacudir de Deus, o despertar de Deus na vida da humanidade. Basta tão somente o Senhor olhar que todas as esferas pararam, não existe mais grande nem pequeno, não existe mais nenhuma distinção, porque todos são iguais, todos estão passando pelo mesmo processo. Então é tempo da gente se unir no amor de Deus, a gente ter paz com todos, a gente se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram, não é? Eu tenho orado pela sua vida, Senhor, eu tenho orado pela sua família, porque eu creio que na sua família pelo menos tem um servo de Deus que vai conferir, vai confirmar isso que eu estou dizendo, que a gente precisa ter paz um com o outro, que a gente precisa ter amor um para com o outro, que a gente precisa todos os dias se colocar no lugar do outro para a gente viver conforme a palavra de Deus. Imagine se a gente tivesse a atitude que o Senhor teve, derrubar um imóvel, um patrimônio centenário que foi construído pelos nossos avós, e o Senhor chega assim do nada e destrói. Imagine se fosse o contrário, se a gente destruísse na família do Senhor. Quer dizer, o Senhor está com a mesma ira dos nossos talvez de alguém dos ancestrais do Senhor, né? O Senhor pegou um fardo ruim de vingança e colocou nas suas costas do nada, e o Senhor até hoje perpetua isso na sua vida. A trajetória da gente aqui na terra já não é tão fácil. Imagine se o Senhor pegando esse fardo ruim, perpetuando coisas ruins, vinganças, ódio, raiva, querendo tirar o que não é seu, querendo pegar o que é dos outros. Imagine como vai ser na eternidade, meu irmão. A gente precisa um dia estar assim, ó, um frente a frente com o outro e na presença de um grande, verdadeiro juiz, que é o nosso Criador, que controla os céus e a terra, que o Senhor está vendo aí, a sacudida que a terra está tendo, para que a gente acorde, para fazer o bem, para se libertar de todos esses males. O Senhor não sabe que a Bíblia nos revela, a Bíblia é a verdade, não estou falando de crente, não estou falando de religião, eu estou falando da Bíblia, que é a revelação da palavra de Deus, como uma receita para que a gente siga em obediência a Deus. O Senhor não sabe que Deus revela tudo, todas as coisas no tempo dele. Ele traz tudo para a luz, para que todos saibam que ele é Deus e que ele tem visto o oculto, os escondidos que o homem tem maquinado contra o outro. E eu lhe digo mais, não adianta tentar contra o povo de Deus, porque quem tenta contra o povo de Deus abre guerra espiritual contra a sua própria vida, a sua própria casa, a sua própria família. Porque o que a gente faz volta para a gente. Se coloque no meu lugar, se coloque no lugar da minha mãe, da minha família. Quantas vezes o Senhor tem nos ameaçado? Quantas vezes o Senhor tem feito mal contra nós? Quantas vezes o Senhor tem maquinado algo de ruim para fazer contra nós? O Senhor já imaginou vivendo tudo que o Senhor tem feito contra a nossa vida?
Então, meu irmão, em nome de Jesus, se liberte, porque a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés. E a gente precisa andar na palavra de Deus em harmonia um com o outro. Veja que o Senhor conhece a gente há muito tempo e quantas coisas o Senhor tentou contra a nossa vida e ainda tenta. Porque quando o Senhor chega falando uma mentira da gente, o Senhor está tentando contra a nossa vida. O Senhor está manchando a sua reputação, a sua dignidade, a sua identidade. O Senhor mesmo está se autodestruindo com sua família. Está levando coisas ruins para dentro da sua casa, para a sua descendência. O Senhor deve ter filhos, deve ter netos, deve ter sobrinhos. Eu não sei quantos familiares o Senhor tem, mas Deus e o Senhor sabe. Deus sabe onde o Senhor mora, o Senhor sabe tudo sobre a sua vida, tudo que o Senhor tem feito, assim como sabe da minha também. Então pare de estar fazendo mal contra a vida do povo, das pessoas. Viva no que Deus permitir que o Senhor tenha, mas viva em paz, porque tudo que vem de Deus para a nossa vida traz paz. Tudo que a gente quer com o nosso desejo do nosso coração, nosso carnal, tudo que a gente quer tirar do outro, não vai trazer paz para a nossa vida, nem para a vida da nossa família, não vai ser próspero, porque não é nosso, a gente tirou do outro. E isso não é agradável aos olhos de Deus. Então fica essa palavra para o Senhor, fica essa mensagem para o Senhor. E para todos que quiserem ouvir, porque talvez alguém esteja passando também por esse momento e precisa ouvir essa palavra. Que o que é de Deus vem leve, vem com paz, vem com alegria. A gente não precisa mais de nada dos outros. Até porque quando a gente morre, a gente não leva nada. A gente precisa de um local que a gente nunca imaginou e não conheceu. A gente precisa pagar. O Senhor pode ter milhões, o Senhor pode ter hectares, mas o Senhor não vai levar nada disso. O Senhor vai morrer e vai levar a sua trajetória de vida, a sua história, as suas práticas de vida, para prestar conta a Deus, ao juiz, que é o nosso Criador. Nós somos criatura e como criatura a gente precisa obedecer o mandamento do Criador para que a gente tenha vida e vida em abundância, não só aqui, nesse âmbito natural da terra, mas na vida eterna também. Tá bom, meu irmão? Fique na paz. Eu tenho orado pelo Senhor, pela sua casa, pela sua família. E olhe, aquela casa, aquela estrutura, aquele patrimônio histórico que o Senhor derrubou, eu lhe perdoo. Sabe por que eu lhe perdoo? Porque nós temos o amor de Deus. E o amor de Deus nos ensina a perdoar aqueles que nos ferem, nos ofendem, aqueles que nos prejudicam, porque a vingança não pertence a nós, pertence a Deus. A justiça não pertence a nós, pertence a Deus, porque Deus, Ele nos criou. E Ele continua sendo juiz, advogado, criador, médico, professor, instrutor. Ele é tudo. E está na mão dele. Amém?